O tema hoje é muito importante e interessa a todos. O controle da inflação, dos preços e também a estabilização do dólar. Vamos abordar esses temas explicando de maneira mais adequada possível. Bom, o Banco Central elevou a taxa de juros básicos, a Selic, da economia, para 5,25% ao ano, em 4 de agosto. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central apertou ainda mais o cinto na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, chamada Copom, elevou a taxa Selic, os juros básicos da economia, de 4,25% para 5,25% ao ano. A decisão já era esperada por todos os analistas financeiros. Esse foi o 4º reajuste consecutivo da taxa Selic, mas o ritmo do ajuste aumentou. Nas últimas 3 reuniões, o Banco Central tinha elevado a taxa em 0,75 pontos percentuais em cada encontro. Em um comunicado ao Copom, o diretor de políticas monetárias informou que na próxima reunião, em setembro, dia 21 ou 22 de setembro, também pretende elevar mais ainda a Selic, em mais 1 ponto percentual. O Banco Central pediu a continuidade das reformas políticas e estruturais e advertiu o governo para o risco da aprovação de medidas que elevem os gastos públicos. Então, segue o texto que eles escreveram. O Copom reitera que preservar o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. O comitê ressalta ainda que questionamentos sobre a continuidade das reformas e alterações de caráter permanente no processo de ajustes das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia. Esse foi o texto. Com a decisão de 4 de agosto, a Selic continua num ciclo de alta depois de passar 6 anos sem ser elevada. De julho de 2015 a outubro de 2016, a taxa Selic permaneceu em 14,25% ao ano, ou seja, 3 vezes ao valor que está hoje. Depois disso, o Banco Central voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. Em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até chegar a 2%, numa tentativa de estímulo ao consumo, e foi até agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia da Covid-19. Esse era o menor nível da série histórica iniciada em 1986. Bom, a inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Em junho desse ano, o indicador fechou os cálculos no maior nível para o mês desde 2018 e acumula 8,35% em 12 meses, pressionado pelo dólar e pela alta da energia elétrica. Bom, o valor está acima do teto da meta da inflação. Para 2021, o Conselho Monetário Nacional tinha fixado uma meta de inflação de 3,75%. O IPCA não podia passar, superar 5,25% neste ano, nem ficar abaixo de 2,25%. No relatório da inflação, divulgado no fim de junho de 2021 pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que em 2021 o IPCA fecharia o ano em 5,82% no cenário, mesmo com uma queda nos índices no segundo semestre. Esse cenário considera o estouro do teto da meta de inflação de 2021.
A projeção está abaixo das provisões do mercado. De acordo com o boletim Focus, uma pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo Banco Central, a inflação oficial deverá fechar o ano em 6,79%, ou seja, acima da meta da inflação. A projeção oficial será, na verdade, atualizada no próximo relatório, que vem no final de setembro. Bom, com tudo isso, o crédito, com a elevação da taxa de Selic, fica mais caro. A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação, isso porque com juros maiores encarecem o crédito e desestimula a produção e o consumo. Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. No último relatório da inflação, o Banco Central projetava um crescimento de 4,6% para a economia em 2021. E agora, com certeza, vai reduzir ainda mais. O mercado projeta crescimento maior. Claro que não vai acontecer isso. Segundo a última edição do Boletim Focus, os analistas econômicos prevêem expansão de 5,3% do produto interno bruto, mas com uma elevação da taxa básica de juros, com certeza essa previsão vai ser reduzida. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem créditos e estimulam a poupança. As pessoas vão tendendo a deixar seu dinheiro no banco, na poupança, ou renda fixa, enfim. Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a Selic, ou seja, para diminuir a taxa de juros Selic, a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central, precisa estar seguro de que os preços estão sob controle e não corre risco de subir. Com relação ao dólar, os investidores passaram o dia de 4 de agosto aguardando a decisão do Copom na expectativa de que o Banco Central realmente aumentasse os juros pela 4ª vez seguida. Com os juros mais altos no Brasil, eles atraem capitais externos e também conseguem estabilizar o dólar, isso fazendo com que o dólar reduza e tende a estabilizar os preços. Bom, esse foi mais um Falando de Economia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar e-mails para fernandacaetano@paxeconomica.com.br. Até a próxima e muito obrigada.